Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de eu começar a falar aqui nesse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui, pra você se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário, tira um print da tela e me menciona lá nos stories do meu Instagram, @meirodrigues_, pra eu poder repostar vocês, tá bom? Vamos começar esse vídeo, então eu vou abrir meu coração aqui pra vocês hoje. Esses dias eu tava dando uma pesquisada aqui no meu canal e eu percebi que eu não tenho nenhum vídeo contando a minha história pra vocês, a minha vida realmente, desde o início e tudo mais. E eu acho importante pra gente criar uma conexão, apesar de a gente já ter essa conexão, mas pra gente ficar aí um pouquinho mais próximos, eu acho importante ter um vídeo contando pra vocês a minha vida, a minha trajetória do 0 aos 24 anos. Então hoje eu vou aqui contar pra vocês, eu vou abrir meu coração de fato, contando tudo pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acredito que esse vai ser um vídeo um pouquinho difícil, eu não fiz roteiro, não fiz nada. Eu vou realmente conversar como se eu estivesse falando com uma amiga, porque é isso que eu vejo aqui em vocês. Eu consigo desabafar muito aqui no YouTube, porque eu me sinto muito conectada com todo mundo que me assiste. Então vamos lá. Tudo começou então quando minha mãe e meu pai se conheceram aí há uns 20 e poucos anos atrás. E inicialmente eles começaram um namoro e tudo mais, até que eles se casaram e um ano depois eu nasci. Segundo histórias que eu escuto, eu sempre fui o sonho da minha mãe, ela sonhava, tanto que eu fui a única filha que foi planejada. Ela sonhava em ter uma menina e ela só conseguiu saber que eu realmente era uma menina de fato no dia do meu nascimento. E na gestação toda, minha mãe passou fazendo repouso, porque no início da gestação ela teve um princípio de aborto. E aí ela teve que repousar a gestação toda por conta disso, porque eu era uma gravidez de risco. Então ela se doou ao máximo para que eu viesse ao mundo. E quando eu nasci, foi um parto natural, foi um parto muito rápido. E quando eu nasci, eu tive que ir para a incubadora porque eu fiz muita força para nascer, né? Além da minha mãe fazer a força, eu também fiz muita força para nascer. E eu nasci fraquinha, dormindo. Então eu tive que passar algumas horinhas na incubadora. Bom, não sei se foram algumas horas, mas eu tive que passar um tempo aí na incubadora. E depois de tudo isso, então, meus pais foram pra casa com sua nova filha. E, enfim, 2 anos depois veio meu irmão, que tem 21 anos. 22 anos. E a minha mãe com meu pai viveram um casamento aí por 7 anos, até que não deu mais certo. Então eles se separaram e cada um foi pro seu lado. Meu pai foi embora da cidade, então minha mãe acabou ficando com a responsabilidade integral de cuidar de mim e do meu irmão. Eu lembro que eu tinha 4 anos quando eles se separaram. Não lembro de sentir tanto a ausência do meu pai, porque ele já não era tão presente enquanto estava casado com a minha mãe, porque ele trabalhava já em outra cidade. Então eu não me lembro de sentir a falta dele. Eu me lembro muito da briga, a última briga que os dois tiveram antes de se separar. Enfim, o tempo foi passando e cada vez menos eu sentia falta do meu pai. Meu pai, ele trabalhava em outra cidade, morava em outra cidade, então ele vinha pra cá quando dava. E passava alguns fins de semana com a gente. Eram bem legais, eu me lembro que eram muito legais, muito divertidos. A gente ficava esperando ansiosamente pros finais de semana que ele iria estar aqui. E a gente ficava na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Olha que doideira, né? Mas meu pai vinha pra cá e ficava na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Porque meu pai é meio sem família, assim, sabe? Não tem contato com ninguém da família dele. Tanto que ele não tem contato nem com os filhos. E aí ele ficava na casa da minha avó e a gente ia pra lá. Era muito gostoso, a gente adorava ir pra lá, sabe? Eu vivi momentos muito bons ali, mas também a gente viveu bastante coisa difícil, assim. Enfim, a minha mãe era professora, ela ralava muito pra dar de tudo pra mim e pro meu irmão. Eu me lembro que a gente sempre teve alguém que ficava em casa cuidando da gente pra ela poder ir trabalhar.
Na época que ela era professora, a gente ficava mais com a minha avó, até ela passar no concurso do atual emprego dela, até ela passar nesse concurso que ela teve que ficar 1 ano fora, em outra cidade. Então esse 1 ano a gente ficou morando com a minha avó. Mas enquanto ela era professora, a gente passou por vários períodos difíceis, assim, porque às vezes ela não tinha dinheiro, os pagamentos atrasavam. Então vocês imaginam ela ter que dar conta de 2 crianças, a prestação da casa para pagar, colocar alimento, roupa, escola, tudo, e às vezes o pagamento atrasar. Eu me lembro de uma história que a gente viveu, assim, que a minha mãe não tinha recebido, o pagamento dela estava atrasado, e a gente tava sem nada pra comer em casa, nada pra comer. E passou uma mulher vendendo um pão caseiro. E minha mãe falou pra ela, falou assim, mas moça, eu não tenho dinheiro. A gente nunca tinha visto essa mulher na vida, nunca. E a minha mãe falou, eu tô sem dinheiro e tal, tô com os meus 2 filhos pequenos em casa, eu não tenho dinheiro pra comprar esse pão agora. E a mulher falou pra ela, não, fica com o pão, eu passo outro dia pra receber, não tem problema. E essa mulher nunca mais passou pra receber. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela nunca mais passou pra receber. Eu acredito muito, assim, que foi Deus que mandou ela naquele momento ali, porque a gente não tinha nada. Então, assim, apesar de todas as coisas, muita gente enxerga que eu vivi desde pequena na regalia. Assim, eu digo as pessoas que mais me conhecem pessoalmente e tal, mas conhecem superficialmente, sabe? Que eu sempre tive de tudo e tal, e não, assim, a minha mãe, depois de um tempo, a minha mãe conseguiu dar muito conforto pra gente. Mas eu me lembro de querer comer sucrilhos, por exemplo, e aí a gente não tinha em casa, mas tinha farinha de milho, então eu com meu irmão, a gente colocava no copo com leite e açúcar e comia pensando em ser sucrilhos, sabe? E apesar de, tipo, às vezes eu enxergar isso de uma maneira triste, hoje eu enxergo muito engraçado, assim, sabe? Que bom que eu tinha isso, a gente comia e ficava bem, nunca passamos muita vontade, assim. Enfim, o tempo foi passando, a gente cresceu. Eu tava aí com 10 anos quando minha mãe teve o meu terceiro irmão, que é o Dudu. E ela casou com o pai dele, e o pai dele desde então criou a gente. Até os meus 20 e poucos anos foi o pai dos meus 2 irmãos mais novos que criou eu e meu irmão. Não que nesse tempo meu pai não tenha dado as caras, mas o meu pai, ele se ausentou da obrigação de pai dele. Então ele via a gente de vez em quando. E uma coisa que eu sempre ouvia dele é que ele falava assim, eu vou atrás de vocês enquanto vocês são crianças. Depois, quando vocês crescerem, quem tem que vir atrás são vocês. Ele sempre falava isso desde quando a gente era pequeno. E eu achava um absurdo, hoje eu acho mais ainda. E imagina você falar isso para 2 crianças pequenas. Então é muito louco, sabe? E ele nem fazia tanta questão de vir atrás da gente pra ficar com a gente. Enfim, minha mãe casou, teve mais uma menina, minha irmã mais nova. E a gente viveu uma vida boa, a gente tinha bastante conforto, assim. Mas eu sempre fui daquelas que lava louça, que limpa a casa, tanto que pra sair brincar na rua, na época ainda dava pra brincar na rua, né? Hoje em dia não tem como. Mas pra sair brincar na rua, por exemplo, minha mãe fazia eu lavar a louça, eu arrumar meu quarto, enfim, limpar a casa inteira. Se eu não tivesse limpado, tanto eu quanto meu irmão, mas era mais eu, se eu não tivesse limpado, não podia sair brincar. E aí depois de fazer tudo isso, eu podia sair brincar na rua tranquilamente. E eu cuidei dos meus 2 irmãos, tanto que o Dudu me chamava de mãe quando ele era pequenininho. Eu sempre fui, assim, a filha que sempre mais ajudou a minha mãe, assim, em tudo que ela precisou, até hoje. Mas, enfim, eu fui crescendo e as coisas nem sempre são as mil maravilhas. Chegou a fase da adolescência e foi quando eu tive bastante problema, assim, com quem eu era. As minhas amigas saíam bastante e a minha mãe nunca me deixava sair de casa, eu não saía de casa. E eu comecei a sair escondido, então eu esperava minha mãe dormir, não façam isso. Eu esperava minha mãe ir dormir e saía. E eu sempre encontrava alguma amiga dela num rolê assim, e depois a minha mãe ficava sabendo que eu tinha saído e eu ficava de castigo. Sempre.
Mas assim, ela não me deixava sair, eu entendo, era uma preocupação dela, mas ela deixava meu irmão, entendeu? E eu ficava muito brava com isso, porque eu já era mais velha e eu queria sair também. Nesse tempo, então, eu conheci o que viria a ser o meu primeiro namorado sério, e que é o pai da Lívia. Fiquei quase 4 anos com ele. E aí veio a Lívia, eu engravidei quando eu tinha 18 anos. Um mês depois de eu ter feito 18 anos, eu descobri que eu tava grávida. Então foi um baque pra mim, porque eu ia começar a faculdade, eu ia mudar minha vida, eu ia começar a viver naquele momento. E eu descobri que eu tava grávida. Então foi uma coisa muito doida, assim, que aconteceu, sabe? E nesse tempo, eu já me desentendia bastante com a minha mãe. A gente sempre acabava tendo umas brigas. A gente é muito parecida uma com a outra. Então a gente sempre acabava tendo umas brigas, assim. Eu não suportava viver lá na casa dela. E eu não via a hora de poder ir embora. Mas quando eu engravidei não tinha como. Eu não iria embora de jeito nenhum. E ela fez questão que eu ficasse morando com ela. Porque eu era muito nova, não era porque eu tinha engravidado que eu ia casar, enfim, eu nem tinha essa vontade de casar. Resumindo, quando a Lívia nasceu, durante a gestação eu terminei com o pai dela e a gente acabou voltando. E quando ela nasceu, então ela tinha alguns meses, a gente se separou de vez. E aí foi cada um pro seu lado. Eu comecei a faculdade em fevereiro de 2015, eu fazia fisioterapia. E lá eu conheci o meu atual marido, eu conheci o Cris. E a gente já se conhecia, na verdade, né? Eu reencontrei ele lá, a gente já se conhecia aí desde 2010, mais ou menos, acho. Mas a gente nunca tinha ficado nem nada, a gente só conversava mesmo. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu nunca vou esquecer, assim, tem aqui no canal um vídeo contando quando a gente se conheceu. Aí nós começamos a ficar e tal, e alguns meses depois a gente já tava namorando sério. E hoje estamos casados, né? Não no papel, mas nós moramos juntos, temos o Joaquim. E a Lívia tinha 6 meses quando a gente começou a ficar e tinha 8 meses quando a gente começou a namorar. E desde então ele se tornou pai dela também, né? Porque o pai dela, biológico, é super presente, mas tem o Cris também, que também é pai dela, ela chama ele de pai e tudo mais. E depois da gente ter se conhecido, eu passei por algumas outras coisas em casa. Eu com a minha mãe, a gente brigava muito, a gente se desentendia pra caramba. E foi chegando num extremo, assim, que eu não aguentava mais ficar lá. E em 2018, assim, final de 2017, início de 2018 foi o período mais difícil pra mim. Eu tinha muita crise de ansiedade, eu chorava muito, eu me desesperava muito. Me dá jeito ruim de lembrar dessa época. Eu passei por muito perrengue, eu não conseguia de jeito nenhum arrumar serviço. Eu tentava arrumar serviço, não conseguia. Até que eu consegui um emprego numa loja aqui da minha cidade. E comecei a trabalhar lá. O meu primeiro salário, eu paguei o aluguel do meu primeiro apartamento. Então, em 2018, eu consegui sair, né, desse vício, desse ciclo vicioso que estava na casa da minha mãe, que estava me matando, estava sendo horrível. Porque era algo que já não era só mais comigo, mas com a minha filha também. Começou a ser prejudicial para ela, eu estar lá. E eu precisava sair dali o quanto antes. Então, o meu primeiro salário, eu paguei meu primeiro aluguel no apartamento. E eu vivi muita coisa boa naquele apartamento, eu tenho muita saudade de lá. Foi a primeira vez, assim, que eu fui totalmente independente, né? E era muito gostoso. Quando eu tava começando a ajeitar tudo lá no meu apartamento, o meu avô, ele tinha câncer no estômago, no esôfago, e ele veio a falecer. E essa casa onde a gente mora hoje era dele, então a gente veio pra cá, porque precisava que alguém ficasse aqui pra cuidar da casa, porque a casa tava abandonada, tava sozinha. Então ele já estava desde maio em São Paulo e ele faleceu em setembro. Então em setembro, em outubro a gente se mudou pra cá. Um mês depois da morte dele, a gente se mudou pra essa casa. E aí foi muito doido, assim, sabe? Porque foi muito do nada. Eu com o Cris, a gente não morava juntos, né? Eu tinha o meu apartamento e ele tinha a casa dele. E aí precisávamos que alguém viesse morar pra cá. A gente
veio morar junto, porque aqui não tinha como eu ficar sozinha, era casa, é mais aberta, então a gente tinha muito medo, né, de ficar eu e a Lívia sozinhas aqui. Então decidimos vir morar juntos e viemos, assim, do nada, foi uma coisa muito doida, tanto que foi bem difícil a gente acostumar um com o outro ali todos os dias, porque foi muito do nada essa coisa da gente vir morar junto. Mas nesse meio tempo que eu saí lá da casa da minha mãe, as coisas melhoraram pra caramba, a gente se tornou muito amiga, muito parceira, e eu realmente, assim, é como se tivesse apagado um pouco das coisas que eu vivi ruins, assim, sabe, lá na casa dela. Eu não sei o que acontecia, mas a gente não batia morando juntos, e hoje em dia ela lá na casa e eu aqui, nossa, a gente é amiga pra caramba. Minha mãe sempre me ajudou muito, 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 é uma super parceira. Agora, o meu pai, eu não tenho contato com ele, a gente não se fala, a gente se fala raramente, assim. Tanto que quando eu engravidei do Joaquim, ele nem ficou sabendo que eu tava grávida, ele só ficou sabendo um dia, eu estava de 8 meses, 7 meses, 2 meses antes do Joaquim nascer, eu já tava barriguda, que foi quando ele veio aqui, na minha casa. E o Joaquim nasceu e ele só foi conhecer o Joaquim já tava, acho que, com umas 2 semanas. Então, assim, depois disso nunca mais a gente se viu. Então, às vezes eu recebo muitas perguntas assim, por que que eu não falo sobre o meu pai, porque meu pai nunca aparece nos vídeos, porque eu nunca falo dele. Porque eu não... E por que que eu não falo? Porque eu não vejo necessidade de falar dele, porque ele não tá presente na minha vida mais, sabe? É até estranho falar, mas é como se eu não conhecesse ele, então eu não fico prolongando muito o assunto. Ele tá lá na casa dele com os outros filhos dele e eu tô aqui vivendo a minha vida com os meus filhos. A gente não se fala, não sei porquê. Meu pai, ele se afastou da nossa vida e é uma escolha que ele fez, então tá tudo certo. Pra mim, hoje em dia, não tem problema nenhum, sabe? Cada um tem que arcar com as consequências das suas escolhas. Estamos vivendo, seguimos firme e forte. E hoje em dia eu não consigo me imaginar sem ter passado por tudo que eu passei, sabe? Porque eu acho que foi tudo que aconteceu fez eu ser quem eu sou hoje. Fez eu ter as coisas que eu tenho hoje. Então eu sou muito grata ao meu passado, por mais que eu tenha vivido momentos muito, muito difíceis, assim. E tem muita mais histórias aí que eu já vivi de dificuldades quando eu era mais nova. Então, se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários que eu vou contar pra vocês. Já teve momentos, assim, bem difíceis que quem olha de fora nem imagina. Então, é o que eu sempre falo, né? Nunca vamos julgar um livro pela capa. Você nunca vai saber o que se passa na vida daquela pessoa. Esse foi um vídeo. Eu realmente não fiz roteiro. Eu queria falar, assim, abertamente sobre algumas coisas com vocês. Então, contar um pouquinho aí da minha história. Se vocês gostarem, vocês deixam aquele likezinho aqui pra mim, tá? Por favor. E se vocês quiserem, como eu falei, que eu conte mais coisas aí do meu passado, da minha vida, coisas que eu já vivi, histórias aí, tem bastante história engraçada de quando eu era criança, tem bastante história tensa e triste. Enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, me deixa aqui nos comentários se vocês gostam desses vídeos, que daí eu venho aqui e conto mais coisas pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.